Olá pessoal, paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no nosso canal. Quem não nos conhece, eu sou Yasmin. E eu sou Jadson. E esse é o nosso canal, que é um relacionamento com propósito. Quem não nos segue ainda, ó, nossos arrobas já não precisa falar, né? Se inscreve no nosso canal, curte, compartilha, tá bom? No... no vídeo de hoje nós vamos falar sobre liberdade em Cristo, né? Vamos começar baseando no versículo de Gálatas 5. Eu vou deixar aí a frase para vocês, que fala sobre a liberdade em Cristo. Tem que entender, mano. Entender melhor. Isso aí que baratinho. Tá. Por isso vivam no Espírito, de modo que nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é o contrário do Espírito, o Espírito que é o contrário da carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. No caso, os pecados, né? Não são guiados. Se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Tá falando justamente da prisão, né? Que é o pecado, né? Você não está preso, aprisionado no pecado. Vai lá. Exatamente. Ora, as obras da carne são manifestas como imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como os antes eu os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, o que é que nós vemos aqui nessa palavra? Primeiro, pra gente começar logo de uma forma, pra você entender aqui, de uma forma didática, é o seguinte: para existir de fato uma luta entre a carne e o espírito, primeiro você tem que entender de que lado eu tô, né? Será que eu tô do lado do espírito? Será que eu escolhi nascer do espírito, né? A Bíblia diz: em verdade, vos digo que quem não nascer da água e do espírito não herdará o reino de Deus, entende? Então, assim, o que é que eu percebo? Será que eu tô do lado do espírito ou se eu tô do lado da carne? Porque se você é um cara carnal, uma pessoa carnal, tenha certeza, não vai ter luta nenhuma, você está sempre acostumado no pecado. E o pecado não vai fazer diferença na sua vida. Não vai fazer diferença. Mas se você é alguém espiritual, esse cara aí, essa pessoa vai ter uma luta contra a carne. Só que quando é que o espírito ele perde na sua vida? Como é que essa batalha perde? Quando você alimenta a carne. Quando você alimenta a carne, automaticamente a batalha do espírito, o espírito perde essa batalha, tá bom? Vai lá. Mas quando você alimenta o espírito, a carne perde a batalha. Sim. Você precisa, para andar no espírito, você precisa viver os frutos do espírito, está sempre buscando a presença, está sempre em oração, em jejum, porque é impossível, gente, matar a carne se a gente não estiver no espírito. Nós precisamos andar em espírito para viver uma vida verdadeiramente em Cristo. O mundo prega que liberdade é beber, fumar, se embriagar, se prostituir, se deitar com diversas pessoas, mas esquecem que elas não conseguem viver sem essas coisas. Sim. Então, quem será que está preso, não é mesmo? Que nós conseguimos se divertir sem precisar se embriagar, sem precisar fumar, sem precisar se prostituir, sem precisar estar em farra. Nós conseguimos ter felicidade e alegria em Cristo. A premissa é saber que a gente é alguém espiritual, é saber que nós somos, a Bíblia diz, se você é do Espírito, você tem que viver do Espírito. A premissa é você saber que você é do Espírito e viver do Espírito. E a premissa é você também não se comparar. Jadson, eu não nasci no berço evangélico, eu me converti, eu já fui alguém carnal. Pronto, não se compara com quem você era. Não se compara com a pessoa, com as amigas que você andava, com os amigos que você andavam. O estilo de viver, a Bíblia diz, você tem que ter o estilo de viver de forma espiritual. Então, para você ganhar as batalhas
as batalhas da carne e do espírito, ganhar no espírito, você tem que ser alguém que se aproprie. Eu sou espiritual, eu sou alguém espiritual, Deus me chamou para fazer a diferença. Eu vou alimentar o espírito. Eu vou ser o sal da terra. Isso. A luz do mundo. E quando você alimenta o espírito, você busca os frutos do espírito. Fruto é do espírito. A carne, a Bíblia diz que são as obras da carne. Perceba, né, a diferença. Quando você busca o Espírito, você vai dar fruto do Espírito, que foram os frutos que ela leu. A mansidão, a bondade, a temperança, você é alguém moderado, né? A bondade é alguém que faz a obra, alguém que faz a obra não só para você, alguém que faz o bem não só para você. Você é bom na sua essência e faz para os outros. E quem vive na carne é difícil, né? Geralmente quando ele vai fazer algo de bem na carne, amor, é para se aparecer, é para se amostrar, é para dizer que fez. A Bíblia diz que quem é espiritual, ele dá com a mão direita e esconde a esquerda. Porque eles não vão tocar trombeta no que fez, no que não fez. Eles vão fazer porque é da essência dele, entende? A diferença quando você começa a perceber o fruto do Espírito e a obra da carne. Quem é do Espírito, ele não vive, ele vive as coisas espirituais, não vive, porque eu não posso fazer isso. Ele vive, não, porque o Espírito, eu sou feliz em viver dessa maneira. É diferente. A Bíblia diz que tudo a gente pode fazer, mas nem tudo nos convém. Então, assim, a gente pode fazer, as pessoas que não são cristãs acham que a gente é proibida de fazer. Não, isso tem que deixar isso muito bem claro. Nós não somos proibidos de fazer nada. Nós podemos fazer qualquer coisa, mas nós escolhemos viver a vontade de Deus, pois quando nós estamos alimentando essa vida espiritual, essa busca, essa renúncia, nós temos prazer em estar vivendo uma vida espiritual. Não é uma vida religiosa. Você não pode usar isso, você não pode usar aquilo. Sim. É você ter liberdade em Jesus. É você poder fazer o que o Espírito Santo de Deus quer. O que vocês precisam entender é que não é assim de dia pra noite. As pessoas, não vou ser cristão porque eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Vocês precisam entender que você só vai sentir vontade de renunciar quando o Espírito Santo de Deus habitar em vocês. Então vocês precisam pedir antes de querer mudar. Vá para a igreja buscar a Jesus. Saiba que a igreja veio para os doentes, tá? Não é para quem é santo. Todo mundo já pecou, todo mundo está tentando acertar. Então vá para a igreja e busque que o Espírito Santo habite em você. Senhor, habita em mim para que eu possa fazer a tua vontade. Porque quando você está firme na presença, você tem prazer na vontade de Deus pra gente. Nos prazeres, nas coisas, nos frutos do Espírito, né? Nas decisões espirituais, na decisão de santidade, na decisão de orar. Jadson, eu não tenho prazer em orar. Claro, se você não está alimentando o Espírito. Tem que pedir também, né? Jadson, eu não tenho prazer em ler a Bíblia. Como é que é a voz de Deus você não tem prazer? A Bíblia diz o seguinte: antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Se não é um hábito, se não é algo que você provoca, se não é algo que você se alimenta, perceba, se você não se alimentar bem com coisa sólida, com feijão, como é que você fica? Você fica fraco, porque tem comidas que não alimentam. Então, se não é algo que você se alimenta proposital, por isso que tem muita gente que fica com doenças, com enfermidade, porque às vezes eles não se alimentam o alimento sólido, o alimento que vai fortalecer o corpo dele. Então o Espírito é a mesma coisa, é uma decisão. Você tem que se alimentar. Não é porque você é alguém espiritual que você está firme, sabe? É provocar, é disciplina. Eu medito de dia e de noite. Mas eu não estou com vontade, mas eu medito. Mas eu medito. Quando você medita, você fica firme, você fica forte. Você precisa ver isso, que quando você está buscando, você sente mais vontade de estar você rompe a barreira. Sabe? Essa coisa de, meu Deus, eu não consigo. Não existe quando você está muito alimentado na presença. Porque você está tendo prazer em Cristo, sabe? Então, essa é a dica que eu deixo pra vocês. Se alimentem e renunciem, mas que vocês coloquem esse fato, sabe? De chamar a Cristo pra morar em vocês, pra que vocês façam a vontade dele com facilidade, né? Alimentando eu não o espírito. digo nem, melhor dizendo as suas palavras, não é o fardo, né? Porque buscar a Deus não é um fardo.
é um compromisso, né? É uma disciplina, Sim. é um prazer. Algo só vira prazer quando você se apropria de um estilo de vida. Ninguém gosta de acordar cedo para treinar. Mas por que tem gente que treina e posta com felicidade? Não é fácil, mas eles fizeram aquilo de um estilo de vida. Então se aproprie disso. Quando você alimentar o espírito, que você viver no espírito, que você vencer as batalhas da carne e do espírito, você vai perceber que você pode ir além. Fica a nossa dica de vitória para a sua vida. Você que curtiu esse vídeo, você que gostou desse conteúdo, compartilha para mais pessoas, sabe? Assiste de novo para você entender um pouco do que a gente está dialogando. Leia o livro de Gálatas, capítulo 5, que você vai lá ouvir o que é o espírito e o que é a carne, tá bom? Deus abençoe. E Deus abençoe. Tamo junto.